Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Nessa noite fria aqui na capital de São Paulo, estamos nós aqui para trazer mais uma informação super importante para você. Um dos homens mais ricos do mundo, ele já esteve no topo da lista, ele já foi o número 1. Hoje ele é o 9º homem mais rico na face da Terra. E é claro que essas pessoas, eles têm muitas informações, até mesmo porque para fazer os seus investimentos, as suas aquisições, eles dependem de informação. E este homem, com esta envergadura, com essa capacidade de informação, ele traz essa notícia terrível. E ele diz que a próxima crise sanitária, não podemos usar o nome que você já sabe do que nós estamos falando, que está por vir, será pior do que a atual. A atual já foi assustadora, já foi alarmante ver tudo que vimos, porém, este homem está dizendo que a que está por vir será pior do que a atual. E lembre-se, né? Uma pessoa como essa não abre a boca à toa. Uma pessoa como essa, quando fala, ele sabe do que está falando. Mesmo porque um homem dessa envergadura, ele tem mais informação do que os próprios presidentes das potências mundiais. Mesmo porque são eles quem colocam lá os governantes nas potências mundiais. Eles estão acima dos presidentes das potências mundiais. Por isso, é muito importante você ouvir o que esse homem está dizendo e se preparar para esse instante. Não saia daí, eu volto já já. Roda a vinheta, diretor! E anunciar quando afetar, saber em que circunstância o trabalho superior Pois bem, aqui estamos de volta para falar desse tema. A próxima crise sanitária que o mundo aguarda. A próxima crise sanitária que está por vir. Como todos nós já sabemos, os que acompanham aqui o nosso canal, têm essa informação, né? Eles não têm interesse algum em eliminar de maneira cabal esses problemas de crise sanitária, né? Mesmo porque eu já comentei com vocês em vídeos anteriores, né? Que existem países por aí que já têm contrato formulado com as empresas farmacêuticas para vacinação 2022, vacinação em 2023, e agora vem esse sujeito aqui dizendo que virá uma outra pior do que a atual. E ele não está falando do apagão digital, do cyberataque, do cyberpolygon. Ele está falando de crise sanitária mesmo, no sentido literal da palavra. Então, a gente tem informação de países que já têm aí contratos formulados com as grandes farmacêuticas para imunização até 2023. Será que eles estão prevendo que a atual crise dura até 2023? Ou eles já têm informação que virão novas crises sanitárias? E agora surge este homem, o 9º homem mais rico do mundo, trazendo essa informação. Inclusive, ele é tido como oráculo, né? Oráculo é como se fosse um profeta, né? Aquele que traz revelações do futuro. E é óbvio, né, que se este traz alguma informação do futuro, ele traz porque eles mesmos programam. Como, por exemplo, é claro que no Fórum Econômico Mundial, este homem aqui é uma das peças fundamentais também, está envolvido por trás de todas essas coisas que estão acontecendo no controle populacional. Vamos então aqui a matéria do The Epoch Times. Vamos lá então. O bilionário Warren Buffett prevê nova crise, tá? Não vou poder falar o nome aí para não dar problema, tá bom? Tem 2 nomes aí que eu não vou poder falar para não dar problema. Então, vocês já vão entender na leitura. Então, o bilionário Warren Buffett prevê nova crise, pior do que a do Xing Ling. Conhecido como o oráculo de Omaha, Warren Buffett afirma que a pandemia do CVD-19 não é a pior que você pode imaginar.
e prevê uma nova. Vamos lá. O bilionário americano Warren Buffett, conhecido como o Oráculo de Omaha, oráculo é o profeta, aquele que adivinha, aquele que revela o futuro, né? Tem certeza, tá vendo aqui a palavra? Tem certeza, não é talvez, quem sabe. Tem certeza que no futuro virá uma nova crise que poderia ser pior do que a do Xing Ling, porque apesar das lições que essa experiência nos deixou, as pessoas não estariam preparadas para enfrentá-lo também. Então ele já tem certeza, convicção de que isso vai acontecer. Está para acontecer. Não é uma previsão de talvez. E é óbvio que esse homem não abriria a boca para falar besteira, porque ele tem mais informação do que até mesmo os presidentes das potências mundiais. Eles estão no topo da pirâmide mundial. Vamos prosseguir aqui com a matéria. Esta semana, durante o programa Buffett e Munger, a Walt of Wisdom da CNBC, o CEO da Berkshire Hathaway previu que haverá outra pandemia. Essa aí é o nome da empresa dele, né? Berkshire. Sabemos que existe uma ameaça nuclear, química, biológica e agora cibernética. Cada um deles tem possibilidades terríveis, disse Buffett. Não parece ser algo para a qual a sociedade esteja totalmente preparada, acrescentou. O empresário que ocupa a 9ª posição no ranking de bilionários da Forbes revelou que a principal lição que o Xing Ling lhe ensinou é que o mundo não está preparado para lidar com situações de emergência. Aprendi que as pessoas não sabem tanto quanto pensam que sabem, mas o que mais se aprendeu é que a crise pode estar chegando e que isso não é o pior que se pode imaginar, disse o magnata de 90 anos. A sociedade tem dificuldade de se preparar para situações remotas que são possíveis e vão acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, vocês percebem aí que ele está falando com todas as letras, que isto vai acontecer e que, como ele reafirmou aqui, a sociedade não está preparada para isso. E por que nós temos que dar ouvido ao que esse homem fala? Porque, por exemplo, a respeito do cyberataque, o cyberpolygon, que nós temos dito aqui, que haverá inclusive uma simulação no próximo dia 9 de julho, homens como esse são os que estão coordenando isso. Homens como esse são os que estão por trás de todos esses acontecimentos. São homens como esse que participou da reunião lá chamada a 201, no mês de outubro de 2019, que simulou a atual crise que estamos vivendo. E agora ele vem e fala abertamente, fala com todas as letras, que virá sim uma outra pior do que a atual. E isto nós sabemos que não adianta querer reverter esse quadro, essa situação, com a nossa força, com protestos e coisas do gênero. A questão agora que vocês precisam entender é que a luta é espiritual. Homens como este não trabalham visando sucesso profissional. Homens como esse estão a serviço do inferno. Eles trabalham para a implantação da nova ordem mundial. Como nós já declaramos aqui, existem países por aí que já têm contratado com as grandes farmacêuticas,
o imunizante para 2022, o imunizante para 2023. Ué, será que eles estão deduzindo que esta crise ela prosseguirá até 2023? Ou eles têm informação de que surgirão novas crises, de que surgirão novos bichinhos como esse que veio de lá do país do dragão vermelho? É óbvio que essas pessoas têm informação e eles tentam mitigar, amenizar o máximo possível para aqueles que lhes interessam, para as comunidades que lhes interessam. E nós sabemos que nós, como cristãos, conservadores, seguidores de Jesus, nós não somos o alvo deles. Nós somos pretextos para eles. Nós somos obstáculos para eles. E todos vocês também já ouviram falar das pedras guias da Geórgia. Existe um trabalho concentrado para diminuir o número de pessoas nesse planeta. Eles declaram que o número de pessoas está insuportável. Sabe essa palavra de sustentabilidade? Quando você ouve falar de sustentabilidade, não está se referindo única e exclusivamente às questões da agricultura. Está se referindo justamente também à questão da quantidade de seres humanos que para estas pessoas, como esse cara aqui, são vírus, são pessoas que estão destruindo, que estão arruinando a Terra. E nós sabemos que o que aconteceu através do Xing Ling aí não foi bem o que eles queriam, ficou aquém do que eles planejavam. Eles esperavam algo maior. Eles esperavam uma redução maior, mas não aconteceu. Por isso eles precisam vir com uma nova ação, com uma nova atitude. E eles, como são descarados, avisam abertamente. Eles não têm medo de estar trabalhando, já avisando. Olha só, eu também vou aproveitar aqui para ler aqui uma matéria aqui que envolve também um outro magnata, né, que é o tio Bill, né, que está na Entrepreneur. Vamos aqui, ó. Bill Gates avisa que uma próxima crise, não posso falar o nome, né, pode ser 10 vezes pior. O cofundador da Microsoft explicou que a humanidade não está preparada para as próximas crises. Ele também comentou como poderíamos lidar com eles. Bill Gates alertou que uma próxima crise poderia ser 10 vezes pior e que a humanidade não está preparada para ela. Ele também insistiu que as pessoas devem aprender a lição que o Xing Ling está nos dando, de acordo com uma citação do portal RT para uma entrevista com o magnata para uma mídia alemã. Segundo o bilionário, não estamos preparados para a próxima crise. Da mesma forma que espera que essa situação mude em alguns anos e apontou os eixos de oportunidade como remédios, exames, imunizantes, epidemiologia e acompanhamento para cima. Esta crise é ruim, mas uma futura crise pode ser 10 vezes mais séria, disse o magnata, que pediu aos governos que protejam seus cidadãos contra possíveis novas doenças. E é óbvio que a proteção que ele pede é colocando isso aqui em todo mundo. É a maneira que eles têm, né? Se hoje alguém está relutando para isso daqui, aí daqui a pouco vem essa outra 10 vezes pior. Aí ele vai falar, agora você que sabe, você vai dizer não também para essa? Então, nós vamos percebendo que existe algo peculiar. Eles querem colocar isso aqui em todos os seres humanos da Terra. Se não conseguiu com a Xing Ling, ele e o Warren Buffett já está dizendo que virá uma outra pior.
Aí essa outra pior, quando começarmos a vermos um noticiário como o da Globo Lixo, que vai estar ali com o contador de óbito rodando a todo vapor, com certeza vai gerar tal pânico que vai levar milhões e milhões de pessoas a implorar por este imunizante. Vocês estão entendendo? Então eles estão empurrando o mundo de uma tal forma que todos têm que aceitar isso daqui. Todos têm que ser imunizados. E se não foi com essa primeira, eles mandam a segunda 10 vezes pior até que você se curve. E nós entendemos o quê? Que só Deus pode nos guardar, porque eles têm como meta reduzir o número de pessoas, o número de habitantes, porque está atrapalhando. E principalmente os habitantes que dizem servir a Deus, os habitantes que observam as Escrituras, os habitantes que têm como base o modelo judaico-cristão. Nós somos pedra de tropeço para eles, somos pedra de tropeço para o governo do anticristo. A própria Bíblia diz que nós, como igreja, somos o que o detém. E uma coisa é certa, Deus permitirá o princípio de dores, mas enquanto nós como igreja estivermos na face dessa terra, o anticristo não tem poder para implantar o seu governo. Nós somos o que o resiste, nós somos o que o detém. Sobre nós está o Espírito Santo de Deus e não temos que temer a nada que o tio Bill acabou de falar aí, a nada que o Warren Buffett acabou de falar. Esses homens sabem o que estão falando, por quê? Porque são eles que coordenam tudo isso. São eles que programam tudo isso. E se eles estão dizendo, é porque vai. Homens como Warren Buffett, eles têm informações precisas para fazer os seus investimentos. Eles não dão ponto sem nó. É por isso que é chamado de oráculo. Não porque ele adivinha, é porque ele tem os seus tentáculos em todos os lugares. É ele que coordena o que os governos vão fazer ou deixar de fazer. Então é óbvio que ele sabe o que vai acontecer em uma bolsa de valores, ele sabe o que vai acontecer em um banco central, em uma determinada economia, porque é tudo programado por eles. Entenda isso. Ok? É por isso que eles não estão preocupados com reset, com apagão, com cyberataque, com nada disso, porque é eles que estão programando tudo isso. E eles estão programando tudo isso aí visando o governo único do anticristo. Aqui, está este QR Code, aonde você pode se ligar nesse grupo de WhatsApp aqui e conhecer mais do nosso curso de escatologia, onde nós ensinamos do arrebatamento até o juízo final. E aí você vai entender como que nós temos que nos posicionar mediante a esses homens que são os senhores do mundo, que estão comandando, que já estão a serviço do anticristo. O anticristo não se manifestou oficialmente, não se apresentou publicamente, mas as ações dele já estão acontecendo através desses homens. E eu e você precisamos conhecer de escatologia para saber como nos posicionarmos, para saber como lidar com essa situação. Muitas coisas nós não vamos mais poder falar abertamente por plataformas como essa. Nós temos que falar usando siglas. Vocês viram aí que para transmitir uma matéria dessa, nós não podemos falar. Por quê? Porque tem certas palavras que eles podem falar. O Bill Gates pode falar, o Warren Buffett pode falar, mas nós aqui não podemos falar. Se falarmos, é cortado. Se falarmos, leva strike. Entendeu? Então nós temos que falar por siglas. E isso vai fechar cada vez mais. Por isso precisamos estar informados aqui, através das Escrituras, de como nos posicionar, de como agir, o que fazer nesse momento, como lidar com toda essa situação, com todo esse quadro. Eu vou estar trazendo aqui também uma outra matéria, mostrando para vocês aqui algumas atividades que estão sendo aceleradas pela FEMA. O que é a FEMA? É o equivalente à Defesa Civil lá dos Estados Unidos. É aquela mesma entidade que já tem milhões de caixões armazenados. Vocês podem ver aí inúmeros vídeos e imagens desses milhões de caixões da FEMA. Esses milhões de caixões estão aguardando por um momento, estão aguardando por um instante. Eu não tenho medo de olhar para esses caixões, esses milhões de caixões que estão aí. Por quê? Porque eu sei que esses milhões de caixões, eles serão utilizados nesse período de 7 anos. Então a igreja não tem que ter medo desses caixões. Esse caixão não é para a igreja. Esse caixão não é para quem serve a Deus. Esses milhões de caixões que estão aí
vai ser utilizado no período dos 7 anos. É no período dos 7 anos que se verá sobre a face dessa terra as maiores crises da natureza. Crises da natureza no sol, na lua, nos mares, na terra, em todos os espectros. É nesse período de 7 anos que eu acredito que vai acontecer o Big One, o maior terremoto da história da humanidade, a partir lá da Califórnia, de São Francisco. Vai sair rasgando um trecho enorme de terra através da falha a falha geológica, né? A falha geológica chamada San Andreas. Vai ser nesse período que vai acontecer esse Big One. É muita mortandade, é muita crise. E esses caixões aí estão sendo reservados para esse momento. É para esse período dos 7 anos do governo do anticristo. A igreja não vai utilizar esses caixões em nome de Jesus. A igreja não vai utilizar esses caixões. Os cristãos não vão utilizar esses caixões. Outra coisa, né? A FEMA de lá dos Estados Unidos também, eles têm uma parceria com os Walmarters. Olha, existem áreas dentro do Walmart que lembra muito aqueles campos que o Bigodinho tinha. Sabe aqueles campos que o Bigodinho tinha? Por incrível que pareça, o Walmart ele tem áreas já reservadas para colocar pessoas que eles dizem numa eventual crise da natureza, ou um terremoto, ou um maremoto, ou um tsunami. Então já está tudo preparado, mas é estranho, parece alguns lugares parecido com aquelas áreas do Bigodinho lá. Muito parecido. Será que é para colocar pessoas nessa crise? Ou é para colocar pessoas que não aceitam uma certa marca? Para colocar pessoas que não aceitam algumas imposições do sistema, que é contra o sistema, que está na contramão, que ainda querem continuar lendo Bíblia, estudando a palavra de Deus, cultuando e adorando? Por que será aquelas áreas enormes que estão reservadas no Walmart, numa parceria com a FEMA dos Estados Unidos? Então, eu não me assusto, porque quem faz o curso de escatologia aqui sabe que tudo isso daí está reservado para esse período de 7 anos. Nesse período de 7 anos, desse caos total aqui, quem faz esse curso de escatologia sabe onde estaremos. Onde estaremos sendo preparados para vir numa batalha, que é chamada de Batalha do Armagedão, que é no final desses 7 anos. Então, tudo isso daí aponta para nós de uma maneira clara e objetiva, que estamos vendo se cumprindo a cada dia, a cada instante, estamos vendo sendo organizado a cada dia, a cada instante, os fatos que estão descritos no livro de Apocalipse. Eles já estão preparando. Homens como Tio Bill, homens como Warren Buffett, homens como George Soros, homens como Rockefeller, homens como Rothschilds, todos eles a serviço desse governo único. Mas nós não tememos. Quem faz o curso de escatologia sabe tudo o que vai acontecer e o porquê não tem que temer. Então, se você quer fazer esse curso de escatologia, ó, acesse esse QR Code, entre lá no nosso grupo de WhatsApp e receba todas as informações a respeito desse curso, tá bom? E eu vou estar voltando posteriormente, trazendo uma matéria mais voltada para a FEMA e essas questões aí, dessas áreas enormes dentro dos Walmarts. Por que será? Para que será? Para quem será? Você não pode perder, tá bom? Se inscreve no nosso canal. Em nome de Jesus, compartilhe esta mensagem. Em nome de Jesus, nos ajude a levar essa palavra de alerta ao maior número de pessoas possível, tá ok? E amanhã te aguardo aqui às 19 horas. Um beijo no seu coração.